Tem que dar o palpite hoje. Tem uma hoje, visão antagônica dele, do futuro. diferente da dele sobre esse jogo. Antivisão do fato. Vamos para Sonoras. O cabelo tá bonito hoje, hein, vamos para os Obrigado. personagens. Com Olha brilho, os personagens aí. Com brilho assim, excepcional. Primeiro, respeito máximo pelo Atlético, pelo grande time, finalistas da Libertadores. Tem um grande treinador, joga um grande futebol, sabe muito bem o que fazem, vai ser muito complicado, como eu falei. E estamos muito longe ainda dessa taça, do mesmo jeito que eles também estão. Então, assim, para mim tá 50-50 e vamos ter que fazer um jogo muito sólido. O Tite me deixou com essa herança aqui, simples assim. E eu, desde que eu nasci, eu sou fissurado por tentar conquistar títulos, ganhar medalhas e fazer história. Às vezes você consegue, às vezes não. Então é um privilégio poder estar disputando essa final tão sonhada. Primero, jugar con mucha confianza, jugar con mucha valentía, jugar con mucho deseo de querer ganar el juego, atacar y defender bien, porque si solo atacamos y no defendemos bien, no estaremos en partido. Entonces, es muy importante marcar goles, necesitamos marcar 2 goles, pero también es necesario defender bien y hacer un gran juego, con mucha confianza, con mucho espíritu competitivo, jugar más que nunca en equipo, y lo vamos a intentar, de principio a fin lo vamos a intentar, eso seguro. Bom, já que o senhor tem uma visão diferente do Digo, o Digo tá suspenso hoje. Mas e o Digo tá cometendo o Digo infrações? ficou elogiando Ontem ele falou que a Dani, que é uma apresentadora de verdade, boa, o William, não sei o quê, que lá no UFC tem comentário. Não, com o ego do nosso não só falou mal do programa. Falou lá em outros lugares tem comentaristas bons, aqui não. Falou até da equipe. Foi mal o Digo. O Digo tá fora, mas ele tem falado. Bola, ele tem falado que o galão da massa, que o Flamengo vai ser o campeão. Ele fala já que o senhor quer do lado... Como é que é o negócio? Ele gosta, né, Brad? É o seguinte, eu vou repetir pra você. Que o Digo falou? O Digo falou que o Flamengo vai ser campeão. Só que, olha lá, quando faz 2 gols, dificilmente na final da Copa do Brasil essa diferença é revertida e aí tem um campeão ali. Só em 2008, Sport e Corinthians, que o senhor acompanhou, a gente trabalhava na mesma emissora de rádio, lembra? Morumbi, o Sport 2-0, mas com aquele regulamento antigo, do gol fora de casa, como critério. Então, enfim. Parece que Digo tem razão. Ou o senhor vai contestar e dizer que o galão da massa vai amassar. Tá mais pro Flamengo, o Flamengo é favorito, a vantagem é muito boa, pero não está cerrado. Não. É aí que é o pulo do gato. O pulo do galo, no caso. Não, mas o rapaz que senta ali falou pra mim que tinha acabado. Não, rapaz senta aí. Mudou, é totalmente diferente. Acabou. E é um jogo que vai falar pra mim muito em relação ao Atlético. A imagem que o Atlético deixou no Maracanã foi negativa. O primeiro tempo, então, o Atlético dando muito espaço, nem parecia que jogava uma final de campeonato, Arana muito mal. O Rubens, que foi mal na quarta-feira contra o Goianiense, que ele jogou pelo Brasileiro. Não sei se vai ser o titular no domingo, mas acho que o Atlético tem alguns jogadores que não foram bem no primeiro jogo e precisam dar uma outra resposta no segundo jogo. Se não derem no domingo, acabou a Copa do Brasil. Né? Então, assim, a vantagem do Flamengo é muito considerável, Edu. O jogo de domingo do Maracanã foi ótimo pro Gabriel, foi ótimo pro Everton, que fez um grande jogo no meio-campo, excelente pro Wesley, que foi para mim um dos melhores em campo. Sim. Mas eu imagino o Atlético completamente diferente. Acho que o Atlético de domingo é o Atlético que foi contra o Fluminense, que foi contra o River na ida. O Flamengo tem que se preparar para aquele Atlético. Não é para esse Atlético do Maracanã, não. Esse do Maracanã aí... Bolo do palpite, você divide como? Divido, a vantagem do Flamengo é boa, mas a chance dos pênaltis é maior. O gol do Allan Kardec dá uma sobrevida, né? Porque parecia um jogo resolvido. Mas 3-0 é muito próximo de conseguir reverter, mas é difícil. Você vai enfrentar um time que dificilmente vai baixar agora. É muito bom, né? Exato. É uma grande vantagem, mas esse ele dá uma sobrevida, né? Você tirar 2 gols para um Atlético um pouco mais concentrado, com um jogo um pouco mais equilibrado. Quando o Prates fala defensivamente, o Galo foi muito ruim no jogo no Maracanã. Foi muito abaixo, né? E se a gente for pegar o jogo contra o River, foi um Atlético muito mais ligado ao longo dos 90 minutos do que propriamente o que aconteceu no primeiro tempo, nesse primeiro tempo de decisão no Maracanã. O Galo tem recurso, o Galo tem um treinador que foi se moldando ao longo das competições, mas que no jogo do Maracanã a gente viu que o time não conseguiu responder.
Tem a falta do Daverson. O Daverson, querendo ou não, muita gente vai falar, mas o Daverson não é o time inteiro. Mas faz diferença. É um cara que incomoda muito os zagueiros. E Rafael Prats, ajuda. Ajuda. Né? Muito operário, né, Prats? Muito. Operário sou eu, bom de bola. Operário. Ele é bom de bola. Ele é muito operário. Eu ainda não convenci muito que esse Flamengo... ou Flaco? Davinho. Apesar da nossa amizade com o Flamengo. Pois é. Aliás, na época, Daverson... Super Palmeiras. Daverson. É mais pra segurar. Daverson no Palmeiras... Muita gente falava que o Borja era melhor. E eu falava, fica com o Daverson. Hein? Mas o Borja... No Super Palmeiras ele tinha vaga? Tinha vaga. E aí ficaram lá com um negócio de Borja. Receberam ele no aeroporto, mas teve é gente... Atlético e Flamengo, vai. Afinal, aí teve uma vez... Edu. Vai, senão você... Não, desculpa, Ele se perde, ele começa a desabafar. Não quero música, não. Vamos falar de Galo. Filha, Vamos falar do Galo vai. primeiro. Eu ainda não tô convencido que esse Galo vai ter essa intensidade toda pra, de repente, copiar ali o título que me parece encaminhado pro Flamengo. Qual comportamento você acha que vai ter o Atlético? Então, essa é a grande dúvida, porque se o Atlético... O próprio Milito já falou, né? Nós temos que ser efetivos, né? Na fase ofensiva e defensiva. Lembrando que o Atlético joga contra o Flamengo. É diferente. Pois é. É um time que tem armas para você poder usufruir de contra-ataque. É um time que sabe jogar com a bola nos pés. Provavelmente o Pulgar volta, né? Eu acho que o Pulgar vai voltar, então você ganha corpo no meio-campo. Mas eu não tiraria o Everton, não, Zé. Também não. Eu não tiraria o Everton, não. Acho que domingo ele jogou muito. Mas ele deve fazer alguma coisa, acho que pro Pulgar voltar, para ter um meio-campo mais forte, vamos dizer assim, poder liberar um pouco mais o Gerson, para ele poder rodar o campo todo. Embora ele já venha fazendo isso naturalmente, mas até para fortalecer um pouco e dar essa liberdade pro Gerson poder jogar. Eu não sei como se encontra o Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta parece que sentiu alguma coisa, né? Mas, assim, é um Atlético que vai pressionar? O Atlético vai pressionar, mas que vai dar campo também ao Flamengo. Então tem que ter muita atenção. Jogo de 90 minutos em que você não pode falhar. Você tem que estar com concentração o tempo todo. Nível muito alto. Vou dar um exemplo do que é uma final, do que são jogos assim de duas equipes grandes, fortes, né? Vamos dizer assim. Jogo do Corinthians contra o Racing lá. Quando bate o lateral, não, mas foi rápido e tal. Tudo bem, foi rápido, mas e a atenção? Desconcentrou, você não presta atenção. Gol, Corinthians fora da Sul-Americana. Então, são jogos que você não pode errar. Até porque, pela questão da qualidade dos jogadores de frente. Você viu o Gabigol? O Gabigol, no segundo gol dele, ele errou o controle de bola. Né? No errar, ele acabou balançando um pouco os jogadores e depois ele acertou e chutou. Você vê, mesmo errando, você decide jogos, né? Então, isso é fundamental. E do outro lado, você tem Paulinho, você tem o Hulk, o Scarpa. Passa por Paulinho e Hulk inspirados pro Atlético? Sem dúvida. Scarpa também. Sem dúvida. Scarpa também. Sem dúvida. Agora, tem a dúvida em relação à postura e posicionamento do Arana, né, o Pedro? Meio ou lateral? Qual lugar? A única coisa é que ele não pode ficar onde ele estava no semana passada, que ele não estava nenhum e nem outro. Ele estava num meio espaço, ele diria Rafael Prats. Ele não sabe pra onde ir. Ele não sabia se ele conseguia recompor, ele não deixava o Rubem fechar. Um pé em cada canoa, aí é demais. Já diria Luxemburgo. O Luxemburgo teve no resenha essa semana. Você tá em casa, já tem 2 banheiros. Ficou indeciso. Vai fazer xixi nas calças. Um abraço pra ele, Vanderlei é fera. Ou você muda o desenho e define que o Arana é um ponta, ou você traz ele, redesenha também e define que ele é um lateral que sobe com alguma compensação por ali. No meio do caminho ele não pode ficar, porque ele não foi nem um ponto e nem foi esse lateral que saía para jogar de frente ou que saía para baixar para recompor. E teve dificuldades, porque a forma como o Flamengo foi armado... E muito do Flamengo passa por ali. O Flamengo foi armado... O jogo passa por ali. Porque veio o Plata, né? O Plata vinha por dentro, puxava a marcação do Rubens, o Wesley saía e liberava o corredor. E o Gerson encostava ali para fazer 3 contra 2. Então fazia o Gerson, o Plata e o Wesley contra o Rubens e contra o Arana, porque o Otávio ficava centralizado, marcando o Arrascaeta. Passa muito também pelo meio de campo do Atlético, mas eu fico aqui pensando, Zé, você que já deve ter enfrentado times e adversários com vantagem. Você não pode abafar, né? Porque se de repente você vai na pressão da torcida, o Atlético vai definir primeiro. Mais inteligente. Né? Você tem que ser inteligente. É natural, é óbvio que o Atlético nos primeiros 15, 20 minutos ele vai pressionar. Porque se ele não pressionar, ele vai fazer o que o Flamengo quer. Deixa a bola passar, dá a bola para mim aqui, eu vou jogar. Jogar de um lado, jogar de outro. Então é natural que o Atlético pressione e é natural também que você tenha alternâncias de controle de jogo por conta da qualidade dos jogadores. Humanamente é impossível você permanecer 90 minutos pressionando. Você consegue 20, 30, 25, 30.
E aí depois é natural você recuar, os espaços começarem a surgir ali justamente para o adversário jogar. Aí que entra a questão da inteligência do posicionamento e as lideranças dentro de campo. Senti, estou cansado, vamos embora, não estamos mais conseguindo pressionar. Vamos recuar um pouquinho, define. Existe uma definição, provavelmente hoje eles fazem, né? E aí o que acontece? O treinador e os jogadores, eles definem identificam o zagueiro mais fraco tecnicamente. Mais vulnerável, né? Aquele que tem dificuldade de sair com a bola, tal, entendeu? Então, o que eles fazem? Eles direcionam essa marcação para a bola chegar até o zagueiro. Quando chega no zagueiro, eles pressionam. Porque ou o zagueiro vai dar o chutão ou vai entregar a bola para você. Né? Então, tem muito dessas questões que o Atlético pode fazer, identificando ou tentando fazer alguma coisa para pressionar a equipe do Flamengo. O Prato chegou a cunhar uma frase que era muito bonita, que o segundo gol não sai primeiro do que... Essa é verdade, é verdade. Aí o pessoal fala que é algum livro da NBA para dar um plus a mais, como diria o outro, né? Falava step by step, né? Exatamente. Ô, Edu, eu não descarto o Flamengo, inicialmente, Pulgar e Everton Araújo, Gerson, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. O Everton você não quer tirar de jeito nenhum, porque ele foi bem, né? Foi muito bem. Muito bem. Pois é, acho que sequência, e seguindo a frase do Felipe, né? Do Felipe, de quanto mais o jogador joga, mais ele vai conseguir desempenhar. Melhora, né? Então, assim, eu não sei como o Felipe Luiz certamente está preparando o Flamengo para enfrentar o Atlético que ele viu nesses jogos em casa da Libertadores. Aquele Atlético que não deixou o Fluminense respirar, que não deixou o River respirar durante uma parte do jogo. Agora, o Flamengo tem realmente jogadores muito bons, muito acostumados a isso. Um treinador que tem um início promissor. Ainda é um começo de trabalho, é um começo de uma função nova para ele também. Né? Então, mas eu não descarto o Flamengo inicialmente, por exemplo, com Pulgar e Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. E aí, por exemplo, sairia o Plata, do time que começou no Maracanã. Agora o Flamengo vai ter de ter realmente saída para jogar talvez em um espaço que o Atlético vai ceder. O Atlético vai se colocar para frente. Não tem como o Atlético ficar. Falou o Zé, Arena MRV lotada, desvantagem. Primeiro título o tempo lá. todo, mas você inicialmente trocar até gramado, Prato. Vai tentar pelo menos deixar o Flamengo desconfortável. Para não deixar o jogo tranquilo para o Flamengo. Senão o Gerson leva o jogo para onde ele quiser, o Rascaeta faz o que ele quiser. E um gol do Atlético no começo do jogo muda. Claro que muda. Trocaram o gramado, viu, Nath? Trocaram. Precisava, né? Tanto aqui, lembra, Zé, a imagem da Libertadores aqui? Era brincadeira. Não só a Libertadores, a estreia da MRV ali, já muito questionado, né? Foi o jogo contra o Santos. Eles já estão estudando... alguns pedaços, então Eles já estavam até estudando a questão de o ano que vem ser sintético, né? Ganha um espetáculo, né? Lembra que a Vitória nos trouxe essa informação, né? Que eles estavam com problema de algumas licenças com a prefeitura, me parece que a prefeitura já autorizou e aí eu não ficaria surpreso se o ano que vem... alguns jogadores não gostariam, né? Sim, o Atlético estivesse ali... Mas é uma discussão eterna, né? Sobre o gramado sintético ou natural. Não é igual. Zé, eu já ouvi isso de jogador maior também. Que seja e melhor que seja a tecnologia... Não é igual. Não é igual. Não é igual. Kick da bola, kick da bola. Movimento. Aí você tem as diferentes qualidades, né, Você pode ver nas imagens, por exemplo, você tem o campo do Atlético Paranaense, que talvez seja o mais próximo daquilo que é a realidade, porque tem terra, tem... Na parte do goleiro tem partes ali que eles colocam terra para ficar bem próximo, realmente bem parecido. Tem o do Botafogo, que é o tapetinho, que você percebe que a grama é um pouco mais alta, né? E eles molham bastante, então tem velocidade um pouquinho mais. E você vê que a do Palmeiras já é diferente. Do Palmeiras já é bem raso. E tem a da Neoquímica Arena, que é uma mistura ali. São, acho que 60% acho que grama natural. Isso. E 40%. Mas é um sistema entrelaçado, né? Entre grama natural e grama sintética, então você quase não percebe. Tem aí várias técnicas. Mas não é igual. Não é igual. A grama inteiramente sintética, 100%, não é igual. Sabe por quê? Questão de apoio. Quem joga futebol de final de semana sabe que a gente está falando. Você vai jogar numa grama natural, você tem os apoios que as chuteiras te proporcionam e o corpo também. O movimento, a biomecânica, para você girar, para você se firmar e tal. Na grama sintética, você não tem a mesma firmeza, o mesmo peso, vamos dizer assim, 100%. Você não está acostumado, o teu corpo não está acostumado com isso. Então, você perde frações de segundos. Controle de bola, você também perde frações de segundos, porque... Você joga no campo do Palmeiras, a bola é muito rápida também. Só que o campo é duro. Você joga no campo do Botafogo, a bola também é rápida, mas o campo é mais fofo. Então você percebe que em determinados momentos a bola não corre, tanto quanto do Palmeiras. Então tem essas diferenças.
Agora, vamos ver o que vai acontecer em relação ao ano que vem, porque também não dá para o Atlético ficar jogando e a cada 3 meses ficar trocando de gramado. Não. Isso não pode. Eles querem até mudar a acústica agora, vão fazer o estudo para... Lembra aquela acústica que a gente colocou o vídeo que não dava para ouvir a torcida? Então, há uma mudança, uma tentativa de melhorar. Quem fez o estádio não pensou nisso? Só vai ver um engenheiro. Às vezes acontece. Não projetou. Raro, mas acontece muito. Tem estádio aí que tem... Aí te dá um retrabalho danado, né? A pressa, às vezes, ela... Né? E essa possibilidade, falando sobre domingo, do Atlético levantar uma taça contra o Flamengo, um grande rival nacional que o Atlético tem. Tudo isso também aumenta o tamanho do jogo, Edu. E o Flamengo é campeão da Arena MRV também, né? Eu lembro de participar de um programa aqui, dessa nobre emissora, nessa faixa de horário. Rapaz, isso tudo porque você renovou o contrato? Eu tô numa... 3 aninhos, papo alto, essa nobre emissora. Daqui a pouco você vai mandar um abraço pro João Simões. Olha o sorriso. Faz coraçãozinho, João Simões, pro Maluf. Os que venceram na vida, Edu. Pode fazer. Eu acho que vocês tentam mostrar e criar o fato de que eu seja um puxa-saco. E, lamentavelmente, eu vou frustrar vocês. É que formiga não tem no estúdio. Exatamente. Né? Formiga e puxa-saco dá em todo lugar. Mas eu queria até mandar abraços especiais aqui para alguns fãs de esportes. Qual nome? Nosso querido Renato, D'Angelo, nosso querido Maluf. Tá passando João nervoso. Nosso querido Pose, nosso querido Manuel, Pedro, Tira do quadro. Isso aí. São tantos fãs de esportes. Ele acabou de... Fãs de esporte, ele acabou de falar o nome de todos da diretoria. Acabou de falar. Do presidente até quem pulou muito. Todos Sabe pra quem vai meu abraço? O Jiboia. Isso aí eu não faço aqui com eles, não, rapaz. Eu faço aqui, rapaz. Você não quer ser comigo, não. O senhor vai me abraçar? O senhor quer abraçar o Jiboia? Então, não venha com isso aqui, não, rapaz. Quem segura teu dia a dia? Quem segura teu dia a dia? Não, eu sei. Sabe quem escolhe? Eu sei. Quem escolhe teu corte aí? Hoje é Fábio. Fábio, um abraço. Tá bom? Olá. Vacilão. Todo mundo que tá lá. Não, mas quem são as pessoas citadas? Quem que tá mais aí, Arthur? Não saber. O Chagas, tá aqui Jiboia, Nilson. Jiboia. Brás, Felipe no áudio. Você tá devendo o churrasco pra ele. E Rincon. E Rincon. Pera, Rincon tá precisa embaixo. cuidar da saúde. Não, Rincon precisa Enquanto tá cuidar da embaixo. saúde. Bom, enquanto o dia me derrubou aqui, eu trouxe o Torrent, só podia pegar um pedaço. Porque você passa Mas é uma... importante falar pro fã de esporte, pra não ficar uma coisa. Quem são as pessoas citadas? Ó, o fã de esporte já sabe que o Jiboia, o Nilson, Marcelinho, Braz, são nossos cinegrafistas, todos corintianos. O Nilson tá ali. O Bubu torcendo pro Corinthians. O Prates quer mandar um abraço importante. Nosso assistente aqui de áudio, nossa técnica. Rincon sempre traz um torresmozinho de quarta-feira. Sim, Só que ele só deixa eu pegar um pedaço do torresmo. Tu já viu pegar um no Porque quem chega antes pega 15. Não. Chega, calma. Mas sobre a final, Peraí. Ele quer mandar um abraço. Ele quer mandar um abraço. Você vai mandar um especial. abraço pro Bradock? Bradoquinho? Não, né? Futebol 90. Não me chama de Brado, não fale mais isso aí. Futebol 90. Quem não tá gostando mais? Ele não O quer. Futebol 90 ele tem esse nome porque às vezes a gente fala de futebol. Chega, os caras estão indo. Vamos lá, é o seguinte. Futebol 90 é um show. 18? Então, retomando. Convidado na CBF que quer falar de final. Ó, deixa eu te falar, retomando. Esse programa é um verdadeiro show. É um verdadeiro show. E vai ser mais, hein? Você, Rafael Prates, eu participei dessa nobre emissora, nessa nobre faixa. Quando 3 um aninhos, colega nosso, um ex-colega nosso, deu dicas a Klopp. E aí? Você lembra? Lembro, o GC. Eu amei O aquele GC deu uma força pra ele, hein? Deu uma dica pra Klopp. Olhando Foi pra 5 a 0 câmera, pro time dos olhando pra câmera 3. Dê dicas a Milito. O que o Milito pode fazer pra derrubar o filipismo? Não vai ter GC. Não, senhor, vai ter sim. Como o Milito pode ser Vai que vai dar corte, vai pro Eu acho que site. é tentar fazer o que o Atlético fez no mata-mata em outros jogos, quando jogou em casa. Pra sair com muitos jogadores pra pressionar, agora o Atlético tem de retomar a bola rapidamente. Porque não é, a gente tá pensando o seguinte, o Atlético sai pra abafar, pra pressionar, perdeu a bola. Faz o quê? Acende a vela? Não. Aí tem que roubar a bola, tem que pressionar para evitar. Vai correr risco o Atlético. Exato. O Atlético só vai ser campeão no domingo, com alguma chance para ser campeão. Correndo risco. Correndo risco. Não tem jeito. Do jeito que tá, vai dar Flamengo. E você falou em português, o Milito, ele espanhol entende espanhol. Você quer falar só o não tá cerrado? Como é que você só... Milito! Fala pra ele, uma 3. Não está cerrado. O ego não está cerrado. O ego! Vai! Escorrega!
O ego. O ego não está cerrado. O ego. Nossa, que susto, O ego não está rapaz. cerrado. Que susto. Pelo amor de Deus, quinta cara. série é A quinta série... O Pedro Ivo não opinou Não, sobre o jogo. não, ele já opinou. Não, nós vamos aguardar. Agora é futebol. Política já foi. Só falando o quê? De política, Depois você não entende política. por que as coisas não acontecem. Calma, gente, vamos com calma. É o seguinte, agora Se o Pedro Pedro não E a Ivo... data da final troca. Se o Pedro Ivo não apurou, não se confirmou. Falar em data... Essa pegou, é igual goma de Falar em mascar, data. Godô. Essa é igual goma de mascar, igual goma de mascar. Se o Pedro Ivo não apurou, olha lá, não se confirmou. Mas qual goma de mascar? Nova ou aquela mas que não já pode tá... falar Tem gente marca. que gosta Pode disso. falar, né? não pode marca. falar. Bom, olha, não é porque o Gente Digo fina. não tá aqui que você tá falando, tá mandando vinheta pra ele, ele tá mandando Mandei mensagem pra ele aqui. É. Mandei mensagem. O Digo tá Aí ele falou, tá com suspenso. saudade de mim? Eu falei, tô. É, imagino. Na segunda-feira ele tá de volta. Deve, já é melhor. É. Não, Ele tá foi resolver o negócio do suspenso. colírio. Você E o ficou sabendo do F90 colírio dele? O F90 tem... Tu não sabe, não? Bueno? Pingou no fital. Não, ele errou o Pegou no colírio. fital do Chegou mamado olho. em casa. Ele errou... Aí o oftalmo... Chegou mamado em casa. Aí você pôs uns dois, ele sim, errei. 1, 2, aí errei. Ele colocou... No fital. Ele E colocou o médico remédio falou pra pra gente gases não no contrariar, ouvido. né? A gente tá Remédio pra levando a gases. sério, a Não, gente mas- leva a sério. Mas tá Errou, tudo bem. Mas é porque ele tá aqui e tá assistindo. Você sabe que o um F90 abraço ele pra tem ele, aquele Digo. problema da relação tóxica, né? O cara não gosta, o cara quer sair, aí ele pega uma foto e fica assistindo. Acontece, Brat, acontece. Bom, Prats, Nath, vai com depois Deus. da... Você acredita? Você não sabia? Não, olha, eu Ele tô falando o chegou, seguinte. ele Ele chegou da Fórmula 1. meio assim, da Fórmula 1 Ele falou que ele e tal, virou de sábado pra domingo bebendo, E aí? bebendo domingo o dia inteiro, chegou da Aí Fórmula 1, errou, foi botar errou. colírio e pegou no fital, é sério. e colocou... Não é mentira, é não. verdade? Pingou nos dois pra ter Contar. certeza. Mas tem aqui no hospital. O que realmente me dói em relação a isso é que é tudo verdade. Aí quer falar da final, Então, cara. além de ser tudo verdade, a gente tá levando essa pessoa com muita seriedade. Mas é mostra óbvio, que é a realmente cara é um da F90. ser humano evoluído. Ok. Claro que sim. Agora, você perguntou, pediu a participação do Pedro. Pedro, Até agora Bruno nada. Henrique, Já falando titular... de política, Pedro, hoje. Chega! Mas ele Agora tá... é futebol. Eu vou mandar multar igual eu fiz com o Rodrigo, hein? O Digo não tá, Bruno mano. Henrique titular. Titular? Por que não seria? Um pouquinho pra ele Então, aqui. porque Vou colocar um pouquinho de... você que não acha seria? que a fase dele... Então, o Flamengo é Bruno Henrique mais 10. Canta pra mim, Rafael Prato, você dá boa memória. Escalação do ataque do Roberto? Flamengo semana passada. Plata, Plata, Gabriel, É. Rasca, Arrasca. Não, tá faltando um aí. vai. Gerson. Tem o Qual é o lado outro que esquerdo. faltou? faltando um. Baixou, Everton Araújo, Gerson, Gerson, deixa eu jogar aqui Arrascaeta. no tio. Plata, Gabigol, Quem tava do lado esquerdo? não foi? Ó, Michael. Michael. Fazendo a ponta. Sim. Hoje, Michael ou Bruno? Bruno. Então por que o Edu não quer que escale o Bruno? Não. Você não quer que escale o Bruno, Edu? Eu falei, Não, o Bruno eu tem que ser perguntei, titular. Eu falei, eu mas por que não? perguntei. Ele não joga no primeiro jogo? Por que joga Michael no primeiro Mas o jogo? Michael não ajudou no jogo de Calma, ida? por que o Michael joga no primeiro jogo? O Bruno por tava quê? suspenso. Então por que ele não voltaria agora? Ele quer chegar onde? Ele quer chegar na investigação. Não quero. Ah, Eu tô perguntando se ele vai jogar ou não. Vai. Jogou Ele no quer dia. política. Jogou no dia. Jogou bem contra o Depois da Cruzeiro. investigação que foi, teve mandado de Vai jogar. Jogou bem contra o Cruzeiro. E tem que lembrar jogou que mesmo. talvez o lado esquerdo tenha sido o mais abaixo em relação ao que foi a apresentação do Flamengo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Se a gente for pegar o jogo ali, os 90 minutos, tem participação, o Michel é importante, mas do que construiu no jogo foi muito mais o lado direito do que propriamente o lado esquerdo. E o Bruno Henrique, ele tem feito uma função que é o cara que está em todos os lados do campo. Lá direito, no jogo contra o Cruzeiro, isso ficou muito nítido. Quanto ele chamou responsabilidade, hora ele estava pelo lado direito, hora ele estava pelo lado esquerdo. Ele ajuda muito e conhece muito o que seria a dupla de ataque com ele, né? Que é o Gabi. E o Bruno Henrique, ele tem essa possibilidade de jogar e ser titular e ser campeão de novo. E, ô Zé, mais um cara que também é um personagem dessa final é o Arrascaeta. E de novo lá em Minas, ele que jogou no Cruzeiro, enfim. Realmente tem uns caras que são talhados pra conquista, né? Eu acho que... Ô Zé, tem isso, tem cara no campo que ele vai meio... Cara, Mas deixa comigo esse agora. time do Flamengo, ele manteve algumas peças, né? Que são importantes, né? Sim. Especialmente esses caras, às vezes eles conseguem, eles não fazem bons jogos ou eles oscilam muito em determinados jogos, mas quando chegam para decidir, esses caras decidem, né? Sim. O Arrascaeta muda a postura, porque eles entendem a importância deles, né? Quando você vai ficando mais velho, você vai ganhando experiência e você vai ficando mais maduro e entendendo das suas funções e a necessidade de que você tem que fazer aquilo lá para o time dar certo. Aí eu vou lembrar do nosso querido Digo, né? Do Diguinho. Que aí... O Digo tá fazendo coisa. O que eu acho é que realmente, quando muda o treinador, muda funções, muda a maneira de encarar o jogo. É um time muito mais próximo daquilo que nós esperávamos do Flamengo em relação a toque de bola, controle de jogo. Então, isso facilita pro
pro Arrascaeta. O Arrascaeta não tem que ficar marcando, não tem que ficar... Né? Ele tem que pensar exclusivamente em armar as jogadas e finalizar. Isso aí você... É aquela história que o treinador sempre falava, no vestiário, o treinador sempre falava, eu quero você, atacante, 80% bem, 20% para fazer aquela corridinha até o meio campo, né? Posicionar, aquela marcação fantasma, que eles falam só para roubar ali, para psicologicamente mexer com o adversário, mas eu quero você inteiro pro ataque. É a mesma coisa. Né? Hoje o Arrascaeta, ele divide as suas forças, mas você percebe que ele está muito mais próximo do Gabigol do que dos dois volantes, como era antigamente. E não tem jeito. Eu tô absolutamente confuso. Por que você tá confuso? Agora é futebol, Pedro Ivo. É o jogo de domingo. Já foi. Espera um pouco. Política já foi. De novo. Informações maravilhosas. Ali parte da política. Ali tá muito claro. Eu tô confuso porque eu passei a semana inteira aqui com o rapaz ali. O nosso Digo ficou falando pra gente. Ele era campeão. Agora o Prato disse pra mim que tá aberto. E aí, eu acho... O Ruego não está cerrado. Olha lá. Não está cerrado? Não está cerrado. Zé. Para, Zé. Não tá. Não, o Ruego. Não tá aberto. eu tô... Não está cerrado. Edu, a gente não pode ficar 4 dias aqui falando A, e aí chega o quinto elemento ali na sexta-feira e fala B. Não é. A gente fica sem convicção. Eu tô perdido, eu não sei pra onde eu vou. Susto. Mas... É que agora é futebol, Pedro Ivo. Por isso tá um pouco perdido. Eu tô entendendo o seu lado. Divide a tela, briga, mas não vai invalidar. Se o Pedro Ivo não se confirmou. O Pedro Ivo ficou na primeira hora aqui. Aí Que graça de você. Fontes, não. Fidedignas, informações extremamente relevantes. Está no site já. Informações extremamente... Está no site, já subiram já. Mas é a parte de jornalismo lá. Aí o que acontece? O Pedro trouxe informações importantes aqui em relação à parte política da CBF. O Edinaldo deu aí uma tacada inesperada e ganhou pontos. Se fosse num jogo assim... Se fosse num jogo de xadrez, ele derrubou uns bispos aí e tá chegando pra ganhar. Então ele deu checkmate aqui, checkmate lá. Essa foi a parte política do futebol brasileiro. Agora é Atlético e Flamengo. Final da Copa do Brasil não é política, é quem vai ganhar o jogo. Mas eu achava que estava encaminhado pro Flamengo. Então, mas mudou de opinião? Não, eu tô confuso porque eu achava, e você tá vindo aí dizendo que não tá, eu queria te entender. Não, é que eu acho que o Atlético... Você só falou que o jogo tá aberto. Como você não entendeu? Convença. O Atlético tem condição de ter uma atuação muito melhor do que teve. Cerrada. Por quê? O Ruego está cerrado. O Ruego não está cerrado. Olha lá, que susto. O Atlético tem condição, e eu espero que o Atlético jogue o que tem condição de jogar. Você espera por quê? Porque eu já vi esse time dar boas respostas em outros momentos. Eu tenho uma teoria. Já vi esse time dar boas respostas. Você viu o Atlético e Fluminense? Inclusive, muito bom. É sobre muito Atlético, bom. É sobre Atlético Fluminense e Atlético e River que eu vou me basear nesse argumento. Eu acho que o mínimo que pode estar aberto passa pelo local do jogo. Porque o Atlético ele tem se mostrado ser um time em casa no mata-mata e um time fora de casa no mata-mata. Como foi o Atlético São Paulo no Morumbi? Uma bola. Tática do pega-ratão, mas aí ganhou na última. E a música que botaram? Não foi uma grande atuação do Atlético. Não. Ganhou a bola na do Lucas última não entrou bola. E aquela bola cabeçada entrou. Como é que foi o mata-mata tem isso? Claro. Ok. Fluminense e Galo no Maracanã. Ih, tá regando, o torcedor está mexendo, Rafael. tá mudando, Rafael. tá pipocando. Rafael, Fluminense e Galo no Maracanã. Fluminense e Galo? Tá pipocando. O 0x0 tava bom, tomou o gol. E Galo e Flu? Aí jogou muito. Então. Aí o Flu não viu a cor da bola. Como é que foi River e Galo na volta, Monumental? Jogou tranquilo. Jogou. Opa, eu vou te explicar. acendeu foi vela pro Everson. Não acendeu vela nenhuma. Não, isso tá bom, vamos ver. Não. Continua. 3x0, gente. Aqui. O máximo que poderia fazer é tomar um gol, mas não classificação, não ficou em risco. Há um desenho de jogo por conta da ida, mas o Everson evitou o pior. Sim, ele fez boas defesas no segundo tempo. Jogou muito o Atlético. Arena MRV. Então, é isso que eu tô falando. O mínimo que tem pra mim passa só com uma expectativa. Vou te explicar. Sabe como foi a volta do Atlético e River? Sabe quando você tá assim... Você não quer, às vezes, comparecer à empresa, os que gostam, Edu, dessas analogias corporativas. Você não quer comparecer à empresa, mas você tem horário para cumprir. Você já sabe mais ou menos o que vai te esperar quando você chegar e quando você sair. Avisa que ele tá mudando o contrato, agora vai ser obrigado a ficar 8 horas na firma. Pois emite a nota depois. Aí o Atlético passou lá, cumpriu o horário e foi embora. O Atlético deu um momento contra o River e ficou com a classificação sob risco. Tá vendo, Pedro? Ele tá te tupindo. Você viu o jogo inteiro? E o senhor se recusa a olhar pra ele. 15 minutos e voltou. O Everson espalmou 2 bolas. Eu vou voltar a falar com você. Tira a expectativa pelo que o Galo pode jogar em casa. Correto. Vantagem do Flamengo é ótima. Faz um balanço da média de atuações do Atlético recente. Correto. Ela vai ficar numa média abaixo pelo que não faz fora. Uma média então, baixa. Campeão Flamengo. Calma, meu garoto. Você tá muito... Você tá sodado.
Você tá parecendo um rapaz que senta nessa cadeira. Digo. Ova, me ouva. É energia. Me ouva. Ouva, diria o outro lá, Edu. Vai. A vantagem do Flamengo. Vai que tá bom. O que vem sendo o Flamengo pelas mãos do Felipe quando precisa controlar um jogo, controlar um resultado. Eu tô nessa. Depende. Depende não. Não, depende do recorte que você quiser. Ih, é o seguinte, provocou agora. Mas tem que fazer... vai dar recorte. Aí o que acontece é o seguinte, em Itaquera, Flamengo, ó... Não, é outro time, mas é outro time. Pera, ó, Flamengo e Itaquera. No burrifa, vamos lá. Não foi pressionado, a vantagem era até menor, mais curta do que essa. Ficou com 10 e se classificou, assim, impecavelmente. Teve um bom jogo, marcou bem, defendeu bem, até perigou ganhar no final. Então, ok, aquele Flamengo é um. Flamengo contra o Bahia. Outro. Era outro. Era o Tite. Mas o time correu muito risco. Eu acabei de falar pelas mãos do Felipe. Espera um pouquinho, o Felipe Luiz tem um recorte pequeno. Tem um recorte pequeno, o Felipe Luiz. Ele tá aí, ó. Tem um recorte pequeno. Então, assim, a gente tem o Flamengo na semifinal, quando tinha vantagem, foi bem em Itaquera. E é um Flamengo que vai enfrentar um time que é melhor que o Corinthians, que é o Atlético, com uma vantagem pior pro Atlético. Agora, o Atlético tá vivo na disputa. Mas quem falou que não tá? Não, do jeito que você tá falando, acho que o Flamengo já é campeão. Não, do jeito que você falou, acho que você falou. Exatamente. Não, se for o seguinte, Flamengo do Felipe Luiz, acima de tudo, acima de todos, sobre qualquer suspeita, tá bom. Mas vamos ver domingo. Acho que você falou. Deu a entender, Dá pra voltar a fita? Não, deu a entender. Quem tá no Disney Plus consegue ir voltando. É que deu a entender. O que eu falei é, tem alguns aspectos aí. Tá. Os adversários são diferentes. Correto. O Flamengo do Felipe Luiz é diferente do Flamengo do Tite de controle. Muito diferente. O time do Tite não controlava jogo nenhum. E não é que o Felipe é o melhor treinador do mundo. Sim, também acho que É uma questão muito mais, inclusive, pra mim, que tem a ver muito mais com comprar ideias, com o que você acredita, com relacionamento. Tudo concordamos até agora. E eu tô vendo um Atlético. Você viu o Atlético contra o Flamengo? A partir do momento que toma o gol, parece que o Atlético desmancha. Sim. É um Atlético desmobilizado. Então, não consigo comparar, traçar paralelo com as grandes atuações do Atlético contra o River, contra o Fluminense. Eu não estou conseguindo ver esse Atlético mais próximo daquele. E eu estou vendo um Flamengo mais próximo do controle. Tudo que a gente tenta se apegar é o que o Atlético faz em casa, mas ainda assim eu estou vendo um Atlético distante daquele que já foi bem em casa. Esse é meu ponto. Para você, o Atlético campeão seria uma surpresa. Pra se mim, o Atlético for campeão. Vamos lá. Para mim, o Atlético campeão hoje é o cenário menos provável. E não é 51-49, é... 60-40? 60-40. Porque tá baseado muito em função do que foi o primeiro jogo. O que foi o primeiro jogo e o que o Atlético não vem fazendo. E o que o Atlético desmoronou no primeiro jogo. Ô Nath, um primeiro jogo de competição, de momentos de controle, de alternância de controle, sabe? O Atlético vai fazer alguma coisa quando entra o Kardec nos minutos finais, porque tem um cara mais para puxar, abre, desmonta. O Flamengo também tinha trocado peça. Exato. Então, eu fico em dúvidas sobre o que esse Atlético tentando fazer é capaz hoje. Para mim, hoje, o cenário é diferente do jogo do River em casa, do jogo do Fluminense em casa. Mais recentemente, se você quiser pegar comparativo na competição, o Atlético passa contra o Vasco, comemorando muito uma bola do Hulk. Sim. O Atlético conseguiu ser pior que o Vasco em alguns momentos, e o Vasco é muito limitado. Então, assim, esses recortes, como você disse, me causam preocupação porque o Atlético pode pensar em fazer. Então não é só porque joga em casa, só porque o jogo está aberto. Eu acho que está menos aberto do que se acha. Eu tô louco para saber o que o povo pensa. Eu acho que essa questão... TV, mas eu quero ouvir vocês dois. Não, acho que essa questão em relação ao que... A expectativa do que o Atlético Mineiro possa fazer, até pelo que a gente já viu que fez, torna a disputa em aberto. Mas dentro da expectativa, eu tô com o Pedro, se a gente pegar o recorte mais recente, o Atlético tá cansado. O Atlético, em determinados momentos, dá uma desmanchada, mas... Não, mas domingo não vai estar, não. É o último jogo, Nath. Se estiver cansado, descansa depois. Poupou uma galera aí. Descansa na segunda-feira. Então, mas é a expectativa do que esse time pode fazer, porque tem repertório. Tem jogadores decisivos que podem chamar responsabilidade, mas tem que ser um jogo muito perto da perfeição para tirar uma vantagem como essa. E o Flamengo também está totalmente desmanchado. Esse jogo é perto da Libertadores, hein, Zé? Mas então, isso que eu ia falar. Esse jogo é muito mais importante do que a gente pensa pro Atlético. Claro que é. Né? Muito mais importante, porque dependendo do resultado que acontecer nesse jogo, ele pode determinar o comportamento do Atlético contra o Botafogo. Porque, assim, nós estamos falando de um Atlético que está em 10º colocado, né? Com isso, brasileiro sim. 26 pontos atrás do líder. Sim. Né? E que, assim, cumpriu a risca o que o Paulinho, em alguma ocasião, ele falou. Nós estamos realmente focados nas Copas. Cumpriu a risca, chegou nas finais, né? Chegou na final da Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores.
Mas nós sabemos aqui no Brasil, se você não ganhar, não serve. Eu estava fazendo, acho que o programa o Sport Center. Estava fazendo o Sport Center com o Mauro e com o Zinho no final de semana. E em off ali a gente estava conversando e nós estávamos falando, né, sobre isso. Você vê, né? A questão do Milito. Chega nas 2 Copas, provavelmente foi uma coisa planejada, porque eles analisaram o Campeonato Brasileiro e tal. A possibilidade de não ganhar, e aí a gente está falando sobre a possibilidade que existe. Sim. E ele vai passar e não ganha título. Aí você vai falar assim, e aí? Chegou, mas... Legal, ganhou. 2 vices e no meio da tabela do brasileiro. É isso? E não pega Libertadores. Mas você não acha, Zé, que independentemente do resultado, o time tem de o time tem condição de passar uma outra impressão nesse domingo agora do que passou no Maracanã, no primeiro tempo, principalmente? Eu acho, Prats, que vai ser um outro Atlético. Eu também acho. Eu também acho. Eu tenho certeza que vai ser um outro Atlético, até porque os caras sabem da necessidade. O regulamento não tem mais 90 minutos para eles poderem... vamos correr atrás, tem mais tanto de tempo. Não tem, tem 45 minutos no primeiro tempo e 45 no segundo. E talvez aí uma prorrogação, sei lá, um pênalti, eu não sei como é que... Prorrogação, pênalti, né? Na Libertadores sem prorrogação. Na Libertadores, confundiu o regulamento. Então, assim, o comportamento tem que ser diferente. Não tem jeito. O próprio treinador já deu a letra no jogo contra o Atlético Goianiense. Nós jogamos 2 competições diferentes. No Campeonato Brasileiro nós somos uma equipe e nas Copas nós somos outra, né? Então, assim, ele precisa entender e passar para os jogadores essa questão. Porque, assim, ele pode passar pelo Atlético sem ganhar nada. É isso aí. Sem ganhar nada. Porque, assim, nós estamos falando de possibilidades concretas. Botafogo. Hoje o Botafogo é o time mais forte do Brasil. Sim, assim. É um time mais equilibrado. Mais equilibrado. O Flamengo tem uma vantagem de 2-0. Não é pouco, não, mano. 2-0. Muita coisa. Então, e que não achou no acaso, jogando vamos pro povo na TV. Eu queria mandar um abraço para todos que estão acompanhando esse programa. Lá na D23, que é a feira sensacional.